Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Hoje, a tradicional palestra dará lugar a um estudo mais aprofundado do tema, então será um pouco mais longo a explanação, mas ainda assim começamos, com a nossa oração que visa estabelecermos maior sintonia com os espíritos benfeitores. Sendo assim, rogamos a Jesus o auxílio para que possamos poder retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Solicitamos aos espíritos amigos que possam estar aqui conosco, que possam nos intuir para que possamos bem realizar a tarefa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, como foi dito então, nós estaremos efetuando um estudo um pouco mais aprofundado, não necessariamente uma palestra de um tema específico, então nós estaremos aqui então discutindo sobre digamos, de caráter mais técnico, da doutrina espírita. Relativo aí à questão da mediunidade, do médium e a relação necessária existente entre o médium e a mediunidade concernente então à aptidão e à experiência. E ele foi dividido em dois grandes blocos, sendo eles o primeiro a questão dos médiums especiais, Então traremos ali as aptidões desses médiums especiais e também um quadro sinótico dos tipos de mediunidade existentes. Não estaremos nos aprofundando muito em cada um, porque há uma relação muito extensa. Então a ideia aqui é passar digamos assim, um breve conhecimento sobre cada uma. E aí deixamos então por conta dos telespectadores, no caso, o estudo mais aprofundado nas demais obras da codificação. E uma segunda parte relativa aos benfeitores, e a correlação dos benfeitores com relação aos médiuns no exercício, então, da mediunidade, como que se dá esse processo. Muito bem, iniciamos então com relação à aptidão e à experiência, o tema central de hoje do estudo. E trazemos então uma mensagem que está contida no livro Seara dos Médiuns e que vem muito a calhar. Por quê? Justamente aptidão e experiência é o que revela bem essa dupla que inclusive foi responsável por trazer aos encarnados essa obra Seara dos Médiuns, que foram o espírito de Emmanuel, no plano espiritual, e o encarnado Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que permitiu então que esses conhecimentos se materializassem através da sua mediunidade aqui na Terra, nesse livro. E pois que nós vamos ver muito bem a aptidão de Chico Xavier e o conhecimento de Emmanuel ali e vice-versa, de certa forma, constantemente durante todos os mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier, e nem todos em que o espírito era o Emmanuel, mas boa parte deles. E vamos ver então que o Emmanuel ele já traz aqui um recado para todos aqueles que aspiram à mediunidade. Qual seria esse recado? Justamente está nessa mensagem intitulada Aptidão e Experiência, em que Emmanuel ele nos ensina o seguinte, a começar ali pelo parágrafo 1º, Queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar nos reinos do espírito sem nenhuma ilusão? Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leve tisma de engano? Então estenda os braços e esperas por sublimes demonstrações. Contudo,
Entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre o projeto e a realidade. Aptidão é planejamento, experiência é dedicação. Então, Emmanuel ali deixando bem claro que existe, né, a inspiração, praticamente dizendo, né, em formato ali da aptidão, que seria talvez 1% de todo o trabalho, e a experiência, que é o que? A dedicação constante, o trabalho constante e efetivo. Né? E nós vamos ver até mesmo que na vida comum regular é assim, não é? Nós temos no nosso trabalho material muito mais de mãos à obra do que pensamentos, né? Do que planejamentos. Mas o Espírito de Emmanuel continua aqui na mensagem e diz o seguinte: a aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro, a experiência cria a obra. A aptidão sugere, a experiência edifica. Em mediunidade, acontece em qualquer outro serviço nobre. Não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Então aqui Emmanuel, ele complementa, deixando claro que essa experiência ela não ocorre do dia para a noite. Não é uma conquista relâmpago. Ela leva tempo. Então ela leva tempo, esforço. Até mesmo se nós formos observar na natureza, o diamante ele só existe porque sofreu um processo intenso durante milhares e milhares de anos, né, para que ele obtivesse esse resultado final do diamante. Mas antes ele era um simples pedaço de carvão, né, um simples pedaço ali de uma matéria que não é necessariamente o diamante. Então, basicamente ocorre o mesmo com o médium e a sua mediunidade. É um processo que não é uma conquista relâmpago, né? Ele leva muito tempo, muito estudo, muita prática da caridade, né? Para que se possa bem executá-la. E conclua Emmanuel, então, nessa mensagem, dizendo o seguinte: nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece as leis com que te garantes, do alimento de que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitais. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa do ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Exatamente, né, o que Emmanuel coloca a Chico Xavier quando ele, digamos assim, até de forma mediúnica, né, se apresenta a Chico Xavier quando esse estava meditando à beira do riacho, na cidade em que morava, e em que Emmanuel questiona Chico, né, queres servir a Jesus? E aí Chico diz que sim, eu gostaria. E aí então ele pergunta, né, o que é necessário? E Emmanuel coloca muito bem claro, né, disciplina, disciplina, disciplina. E foi exatamente o que Chico Xavier fez, então, durante todo o seu trabalho, né, de mais de 70 anos, né, de mediunidade. Olha, é incrível. Isso só de mediunidade. Então, é absurdo, né? Então, nós, né, que nos encontramos aqui nesse exato momento e que estamos aqui procurando adquirir os conhecimentos, né, nós estamos
procurando ver filmes espíritas, ler os livros da codificação, estudar, né, no curso do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, vendo palestras aqui no YouTube ou no centro. Ora, nós aqui estamos adquirindo justamente essa aptidão, né, através desses estudos. Mas essa aptidão é como se nós estivéssemos nos formando engenheiros. Sim, nós vamos ter uma função importante que seria a do planejamento, né? Essa que vem dessa inspiração, dessa ideia, desse sonho, dessa vontade. Esse conhecimento, sim, a gente vai poder fazer esse planejamento. Mas, né, como novamente o Emmanuel coloca, entre a aptidão e a experiência há sempre distância igual àquela que existe entre o projeto e a realidade. Ou seja, é somente colocando as mãos na massa, né? Ou seja, levantando as paredes, produzindo o cimento, as bases, ou seja, construindo efetivamente essa edificação, é o que nós vamos ganhar em termos de experiência. E na tarefa mediúnica, ela se revela através do quê? Da caridade constante, do trabalho constante, que é justamente, né, o que nós trazemos aqui como exemplo de 3 médiuns brasileiros que procuraram e procuram realizar justamente essa edificação, né? Então nós temos o exemplo lá do médium mineiro, Francisco Cândido Xavier, que estudava, procurava divulgar a doutrina espírita, atender os pobres. Depois nós temos Divaldo Pereira Franco, com o seu trabalho caritativo, né, com a Mansão do Caminho, divulgando, né, também a doutrina aí no Brasil e no mundo. Nós temos também o nosso querido irmão aqui também, Raul Teixeira, né, que também realiza um trabalho muito grande de divulgação da doutrina, né? Então, é justamente esse dia a dia, né, que se vai construindo então essa experiência. Porque a aptidão, né, eles mesmos também já buscaram, que seria o estudo. Então, em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há uma conquista relâmpago, né? Então, ou seja, nós aqui, né, no dia 1, vamos dizer assim, a decidirmos então, quero servir a Jesus. Eu não vou amanhã, né, no dia 2, me tornar como um espírito, como Bezerra de Menezes, por exemplo, né, com a sua moral, com o intelecto, a sua mediunidade. E muito menos no terceiro dia ou no quarto dia, né, a ponto de me tornar um Leon Denis ou um Allan Kardec. Não, isso não vai acontecer, não é? Porque tudo na natureza, ele não dá saltos. A natureza, a evolução não dá saltos. E isso é um ponto importante para que nós não venhamos a nos cobrar demais a perfeição de nós mesmos, nem do próximo, justamente por isso. Porque na natureza nada dá saltos. Tudo tem uma transição, né? Digamos assim, contínua, mas devagar. Então, nós vamos ver aqui que no Livro dos Espíritos, no capítulo 11º, na questão 589, fala justamente isso. Tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga, né? Então, nós trazemos aí o exemplo, por exemplo, do homem das cavernas, né, até o homem mais evoluído, né, que seria o nosso, né, o Homo sapiens sapiens, né, que não houve o quê? Essa evolução dessa forma, né? Ou seja, o primeiro hominídeo lá atrás já, de repente, pronto, surgiu o homem moderno. Não, né? Nós vamos ver o quê? Que houve o quê? Todo entre a primeira geração até a geração atual, houve o quê? Toda uma sequência, um encadeamento, né, de diversas outras formas de evolução. E assim como se dá no reino das formas, digamos assim, no mundo material, né,
O mesmo ocorre também conosco com relação à nossa evolução moral e intelectual, e na mediunidade também, né? Então ela não dá saltos, ela é um trabalho constante de evolução. Então nós vamos ver aqui justamente isso, né? Então que na questão do médium e da mediunidade, pode-se aplicar essa mesma característica, né? Ou seja, nada dá saltos. Então, a mediunidade, para que ela possa crescer, né, dia após dia, ela necessita ser disciplinada, educada. Até mesmo porque todos nós somos médiums em potencialidade, digamos assim. Nós somos médiums porque a mediunidade ela é inerente, né, ao ser humano. Porém, alguns essa mediunidade é aflorada e outros não. Mas independente de um caso ou outro, né, ela precisa então ser justamente disciplinada, educada, para que possa se manifestar de uma forma mais adequada, mais correta e principalmente que ela possa ser canalizada para o bem de si próprio e do próximo, né? Então nós vamos ver exatamente isso novamente. Olha, que essa mediunidade, ela leva aí, de repente, de 2022, pode ser que ela só obtenha um início de um trabalho lá em 2040, né? Ou, se ela começou hoje, de repente só daqui a alguns anos, né, 2026, ou até mesmo, pode ser que nem seja nessa encarnação. Pode ser que ela só produza os frutos, digamos assim, dessa mediunidade com a experiência, ou seja, a aptidão que o médium vai adquirindo, ela só vai resultar numa experiência daqui 2 encarnações. Então, assim, varia de cada caso, né? Varia do grau evolutivo moral do médium, varia do grau evolutivo intelectual, varia da vontade também do espírito do médium, né, em se melhorar. Então, como nós podemos observar então no exemplo, é justamente isso. Alguns pode levar algumas décadas, outros alguns anos, outros até mesmo encarnações. Então varia muito, né? E nós não devemos também nos preocupar com relação a isso, a essa questão do exercício da mediunidade, né? E o quando que nós quisermos. Não. Até mesmo porque nós vamos verificar que a questão da mediunidade ela tem muito mais a ver justamente com o plano espiritual e não com o plano material, né? Chico Xavier ele sempre dizia, né, o seguinte, quando alguém pedia para ele alguma comunicação do além, né? Ele dizia: olha, meu filho, ó, minha filha, o telefone ele toca de lá para cá, né? Ou seja, era o plano espiritual que, digamos assim, autorizado por Deus, claro, que permitia que as comunicações viessem e se tornassem, digamos, físicas, materiais, através das mãos de Chico Xavier, né? E outras mediunidades dele também. Então, olha, nós vamos ver exatamente isso, né? O maior exemplo de todos os médiuns até hoje, que simplesmente realizou um trabalho fantástico, adquirindo, né, cada vez mais experiência na mediunidade. E aí vamos ver então o primeiro grande tópico, né? Que seria a questão dos médiuns especiais e as suas aptidões, né? Então, quais são os médiuns especiais? Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber o que é médium, né? O que é o médium? Ora, a pergunta, né, que Allan Kardec fez aos espíritos superiores, na questão 159, nos revela o seguinte, né? Toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Então, ou seja, todos nós. A diferença, como já dito, uns mais, outros menos. Basicamente, o médium é como se funcionasse como uma rede de rádio ou de televisão, né?
está ali constantemente recebendo e transmitindo informações. E pode ser que capte, né? Ou justamente o quê? Uma onda mental vinda de um outro espírito. Pode ele estar encarnado ou desencarnado. Né? No caso da mediunidade, de um desencarnado para um encarnado. E os médiuns, como intermediários, então, né, entre um plano físico e o plano espiritual, evidentemente transmitem uma mensagem. Né? Para que essas mensagens se reflitam em boas comunicações, 3 condições devem ser observadas, disse Kardec. Né? Quais são elas? Né? Então, primeiro, a qualidade do médium. Né? O que seria a qualidade do médium? Ora, se ele está integrado na natureza, se ele está evangelizado, não assim, e aí aqui é um ponto importante, né? Não significa que ele já é evangelizador, ou evangelizado no sentido total. Não. Mas o fato de ele tentar se evangelizar, ou seja, o esforço que aquele espírito faz em se evangelizar, isso já possibilita, né, que possa ser considerado como um médium de qualidade. Mesmo que não haja o trabalho ainda totalmente realizado em si. Isso já diz muito. Né? Então, o estudo da doutrina, até tem uma mensagem que Chico Xavier falou certa vez, que o espírito de Emmanuel colocava ele para estudar. Né? Então, ou seja, não era só as mensagens que Emmanuel encaminhava para o Chico Xavier. Ele também dizia para ele, olha, está na hora de estudar. Né? Tal livro, tal mensagem, vá lá estudar. Né? E principalmente a qualidade do médium está também ligada justamente ao trabalho no bem, né? Como já foi demonstrado aqui no caso do Chico Xavier, no atendimento às necessidades das pessoas, não somente materiais, né, do pão, mas também as necessidades das pessoas de perdão, as necessidades das pessoas de ter alguém com quem contar, com quem, sabe, poder falar as suas dores, as suas dificuldades. Um simples ouvido, né? E Chico Xavier demonstrou isso muito bem, né? Nós temos diversos exemplos de pessoas que puderam contar com ele nesse sentido e conseguiram, né? Então, dando essa prova. Então, é isso. A primeira então que Allan Kardec coloca, né? A qualidade do médium, né? Então, do ponto de vista espírita, desenvolver a qualidade mediúnica não é somente sentar na mesa, né, e ali pegar uma caneta e fazer uma oração, fazendo uma espécie de evocação, né, de um espírito e pedir para que ele se comunique por suas vias. Não é isso. Né? É muito mais que isso. Então, mediunidade, né, como nossa também médium, né, que foi médium, Ivone Amaral Pereira, diz que ser médium não é apenas receber espíritos, é, acima de tudo, ser discípulo do bem. Então, poderíamos até ter frisado aqui, né, ser discípulo do bem. Até mesmo porque nós vamos observar, digamos, grandes vultos da humanidade, pessoas humanistas, pessoas que trouxeram um bem muito grande para a humanidade, inclusive no sentido material, e que nem por isso foram médios no sentido estrito da palavra, ou no sentido conhecido, né, do termo. Ou seja, não eram encarnados que receberam ou que recebem espíritos. Não. Foram pessoas comuns, como outras qualquer, mas que deixaram um legado, né, um rastro de luz e de, digamos, justamente do amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Né? E podemos dar diversos exemplos aqui, ou tenho certeza que cada um aqui que esteja assistindo pode se lembrar, possa fazer uma pesquisa e descobrir esses grandes vultos que deixaram esse rastro de luz, né? E não eram médiuns no sentido da palavra. Né? Então,
em realidade, ser uma boa qualidade de médium, né? Então, ele é apurar a sensibilidade espiritual que, através da leitura, né, principalmente de obras de elevado teor das leis de Deus. E claro, estamos na doutrina espírita, recomendamos as da codificação, as demais obras complementares, de grandes vultos, e o trabalho do bem, como já dito, né? E aí Emmanuel vem então e pergunta e faz a seguinte questão, né? Aqui na verdade não foi Emmanuel que fez a questão, mas a resposta foi dada, né, por Emmanuel aqui no livro O Consolador. Qual a maior necessidade do médium? A maior necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Muita gente pensa que o médium é como se fosse um popstar. Então, ser médium é ser chique, ser médium é aparecer nos jornais, na televisão, é ser alguém de destaque dentro do movimento espírita, né? Há essa ilusão, sendo que, em realidade, é o contrário. Os médiums, pelo menos até o presente momento na humanidade, são espíritos altamente endividados. Espíritos que trazem muitas dificuldades de encarnações passadas e que lhes foi concedido, né, nessa atual existência, a mediunidade não para o seu próprio deleite, digamos assim, mas principalmente para que eles pudessem não se equivocar novamente. Porque o contato constante com os espíritos os faz sempre lembrar da condição espiritual, fazendo com que a matéria, digamos assim, não os abafasse a ponto de eles esquecerem novamente os compromissos que assumiram no passado e que não conseguiram dar conta. O próprio Chico Xavier também falou isso certa vez, né, numa conversa com Edivaldo Pereira Franco, né, sobre a questão de ambos, e citou uma dificuldade deles, né, a qual eles estavam então na encarnação para justamente superá-la. Então, nós vamos ver que isso, digamos, confere com o que Emmanuel ensinou, que a maior necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Ora, no caso até mesmo do próprio Chico Xavier, era também uma necessidade, né? Então, ou seja, Chico Xavier, todo o bem que ele fez, ele mesmo reconhecia o quanto ele necessitava daquilo, né? E ele mesmo disse isso, né, em diversas ocasiões, né? E esse evangelizar-se a si mesmo, ele começa onde? Conhecendo as leis de Deus. E onde estão as leis de Deus? Na consciência. Sim, muito bem dito. Porém, vamos aqui levar na questão do estudo, né, do dia a dia. Essas leis de Deus, elas estão, digamos, para nós estudarmos, né, para nós aqui no Espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo e de tantas outras obras de espíritos altamente evoluídos que trazem para nós, né? Então, ou seja, essa possibilidade então de instrução, né, de ganho de aptidão em poder se realizar um determinado trabalho, para que depois então possa ser feito o que é a renovação do sentimento. Então começa-se tudo no pensamento, modificando o pensamento pelo estudo das leis de Deus, para que o sentimento então se transforme. E aí, caso esse espírito então adicione a vontade, execute, ou seja, que saia de dentro de si amor e caridade para com o próximo, gerando então justamente digamos assim, a efetiva transformação de si mesmo, né, e o ganho da experiência. Então, essa experiência, né,
ela só vai se conseguir quando o médium, digamos, a todo momento e a todos os dias, perdoar, ter indulgência, compaixão, né? Entregar que seja um prato de comida mesmo para quem precisou, né? Como o Cristo nos ensinou: tive fome e me deste de comer. Né? Quando esse médium tiver piedade, levar até mesmo água para quem tem sede. Jesus, novamente, tive sede e me deste de beber. Que leve roupas aos necessitados, estive nu e me vestistes. Né? Que visite os enfermos nos hospitais, estive doente e me visitastes, né? Tendo aquela paciência de passar ali horas e horas com pessoas até mesmo desconhecidas, cuidando, né? Amparando, possibilitando ali um auxílio mínimo que seja possível, né? Estive na prisão e viestes me ver. São todas as recomendações de Jesus da aplicação efetiva, né, do que se tem de conhecimento das leis de Deus. Né? Visitar os órfãos, levar esperanças às crianças e às viúvas nas suas tribulações. Né? Tudo isso são, digamos, a realização material, né, de tudo aquilo que se aprende, então, por exemplo, na codificação, que é o primeiro conhecimento que nós recomendamos ter para se ter essa aptidão, para se ter essa base, né, de conhecimento, né, das leis de Deus. E não ficar só na codificação, mas seguir adiante com as obras complementares, que nós chamamos. Né? E aqui nós recomendamos certamente ficarmos com o Chico Xavier. Por quê? São mais de 400 obras, né? Com certeza dá aí para mais de uma encarnação, com certeza. E são obras extremamente seguras em termos doutrinários. Né? São altamente consoladoras e altamente instrutivas. Certamente, até vamos estudar aqui mais para frente, né? Dos médiums positivos, que são os médiums exatos. Está aí um exemplo de médium exato, né? Chico Xavier, ou seja, o seu conteúdo, né, é totalmente positivo, é garantido. E, claro, as demais obras também do Divaldo Pereira Franco, outro médium também positivo, né? Certamente ali nós temos mais de 200 obras que nós podemos ter uma segurança muito grande em termos doutrinários, podemos ler aí estudar com tranquilidade, que não nos vai, digamos assim, desvirtuar de conhecimentos, né? Informações imprecisas ou algo assim. Não, ali há informações precisas. Cursar a doutrina espírita no centro espírita também é muito importante, né? Porque ali há um estudo metodológico, nós vamos efetivamente saber como é que funciona o espiritismo, a doutrina espírita, e também o movimento espírita também, que é importante, né? Trocarmos ideias com os outros alunos e os professores. Então isso é muito relevante também. E aqui traz o item segundo, né? Sobre a questão aqui, então, dos médiuns, né? Que seria o quê? A qualidade do espírito que transmite a mensagem. Né? O que seria a qualidade do espírito? Ora, o médium, muitas vezes, ele sente o espírito no sentido do conteúdo moral que esse espírito exala, que emana. Então, vamos supor que é um espírito benfeitor. Então, muitos médiuns eles sentem um cheiro muito agradável no ambiente, né? Ou se não sentem o cheiro, né, agradável, sentem uma paz muito grande, né, que não estava naquele ambiente até o momento, mas que começam a sentir uma vibração positiva. Alguns veem uma luz muito intensa se aproximando. Né? São todas formas, né, de se reconhecer a qualidade do espírito que vai dar a comunicação. Até mesmo aqueles quando já estão dando a comunicação, se for de um bom espírito, o conteúdo que for sendo escrito, né, ou que for sendo falado pelo médium, vai ser sempre uma instrução positiva, uma instrução
digamos, para elevar as pessoas, não é? Já se for de um espírito menos evoluído, né? Será o quê? Será uma comunicação muito chula, uma comunicação equivocada, com enganos, com erros, com imprecisões, né? O médium ele sente um mal-estar muito grande com a aproximação do espírito. O médium, quando ele escreve ou ele fala, ele se demonstra estar muito nervoso, né? Então tem essa questão da qualidade do espírito, né? E por fim aqui a questão da intenção e sentimento, né? O pensamento íntimo. Então isso aí interfere muito nessa questão da comunicação entre o espírito desencarnado e encarnado, né? Então, ou seja, o que está no coração do médium, né? Se ele é um médium que tem a vontade efetiva de fazer a caridade, ele vai automaticamente sintonizar com espíritos que também querem, digamos assim, praticarem a caridade, né? Emanarem o amor através dessas atitudes, né? De entrega de conhecimentos elevados, de esclarecimento. Então, isso cria então justamente essa união, né, entre ambos. E lembrando que nós não devemos jamais forçar a comunicação, né, forçar o desenvolvimento da mediunidade. Muitas pessoas, né, dizem, mas eu gostaria muito de ser médium, então eu vou estudar, eu vou procurar me concentrar, eu vou tentar fazer uma evocação. Isso não é recomendado, né? A mediunidade ela deve ocorrer de forma natural. É claro que sim, nós estamos estudando, né, no Centro Espírita, nós estamos procurando estudar a doutrina, as leis de Deus e principalmente fazer a reforma íntima para, caso sejamos aproveitados no exercício da mediunidade um pouco mais ostensiva do que a que nós já temos, né? Sim, nós possamos, mas isso é algo que acontece muito mais por conta da espiritualidade, né? Ela mesma vai nos mostrando se nós estamos indo para esse caminho ou não, né? Não é algo que nós devemos assim forçar com o objetivo de querer. E algo pior ainda que nós não devemos fazer jamais é ter aquele pensamento, né, justamente de segundas intenções, né? Ou seja, estudar, procurar fazer a caridade, mas já pensando nas consequências daquilo, no sentido para si próprio, né? Então, digamos, ganhos materiais ou de considerações entre os encarnados, enfim, isso tudo que eu acho que, em vez de auxiliar para que nos tornemos médiums, por exemplo, muito provavelmente ocorrerá o inverso, né? A espiritualidade, já conhecendo esse nosso pensamento, conhecendo esse nosso sentimento íntimo, muito possivelmente não vão colaborar com isso, né? Ou seja, deixando, caso nós venhamos a forçar, com os espíritos menos evoluídos que aí então tomam conta, né? E aí estaremos então em maus lençóis, mas não é adequado então forçarmos, né, a afloração mediúnica que deve ser espontânea, tá bom? Então aqui na pergunta 388, né, perguntou-se: nos trabalhos mediúnicos temos que considerar igualmente os imperativos da especialização? Aí então os espíritos respondem: a especialização na tarefa mediúnica é mais do que necessária. Então, ou seja, o que eles quiseram dizer aqui é que os médiums eles não devem ter todo tipo de mediunidade ou tentar aflorar todos os tipos de mediunidade conhecidas, né? Seja por mera curiosidade ou qualquer outro motivo. Não, né?
é importante que, se um médium ele é de psicofonia, por exemplo, aquele médium que fala, né, ele permite que as suas cordas vocais sejam utilizadas pelo espírito desencarnado para poder, digamos, falar aqui no plano material, que ele então tenha o foco nesse tipo de mediunidade, né, que ele vá adestrando cada vez mais esse tipo de mediunidade. Se ele já é um médium, por exemplo, que realiza a psicografia, ou seja, que escreve, né, então que ele faça a mesma coisa. Então a especialização então é importante quando se trata aí do fenômeno mediúnico. Vamos então agora para um outro quadro, né, que seria o dos tipos de mediunidade. E aqui nós vamos resgatar lá o livro dos médiuns, né, em que Kardec então apresenta justamente um quadro sinótico dos principais gêneros de mediunidade, as diferentes variedades mediúnicas pelas semelhantes de causas e efeitos. E Kardec, então, ou seja, ele já trouxe, né, esse quadro para nós, está lá no livro dos médiuns. Basicamente, né, ele se separa em dois grandes grupos, né, da classificação mediúnica. O primeiro seria o dos efeitos inteligentes. O que seriam esses efeitos inteligentes? Então, toda a comunicação que ele traz o quê? Um conteúdo racional, um conteúdo, digamos, que se possa utilizar, né, por qualquer pessoa, né? Já os de efeitos físicos, eles se restringem basicamente mais o meio de transmissão nos meios físicos, né? Então, um exemplo aqui é a levitação de objetos, né? Então, ou seja, ok, há uma levitação de uma cadeira no ar, tá, mas o que isso traz digamos, de um ensinamento, né, mais, digamos, palpável, né? Tudo bem, uma prova da existência dos espíritos desencarnados, mas falta ali, digamos, um certo conteúdo, né, a ser transmitido mais do que no efeito inteligente, no caso aqui, né? Então, dos efeitos físicos, nós temos vários exemplos, né? Como ali o dos efeitos musicais. Então, quando no ambiente não existe nenhum instrumento musical, mas digamos, se escuta, né, exatamente algum tipo de instrumento, né, um piano, um violino, algo assim. Aqueles tipos de efeitos em que o espírito ele só se manifesta num ambiente totalmente escuro, né, noturno. Os médiuns excitadores, né, que são basicamente aqueles que se manifestam de forma com magnetismo, né? Também depois agora nós temos os de efeitos inteligentes, os tipos inspirados, que recebem os pensamentos sugeridos dos espíritos, na maioria das vezes sem o saberem, né? Que acho que a grande maioria da humanidade, né, que basicamente ainda não tem a mediunidade desenvolvida no sentido mais amplo, né? Não tem a mediunidade aflorada, né? Basicamente, boa parte de nós aqui encarnados ainda hoje somos médiums inspirados, né? Ou seja, de vez em quando há uma necessidade de ser transmitido alguma informação extremamente relevante que está no desígnios de Deus, os bons espíritos utilizam, né, justamente a inspiração para que nós possamos receber essas mensagens, né? Sejam elas direcionadas para nós ou para um próximo nosso que esteja ali no ambiente, né? Muitas vezes utiliza-se dessa forma justamente pela falta de um médium mais completo naquele ambiente. Depois temos os médiums de pressentimento, né, que tem aquela vaga intuição, né, das ocorrências do futuro.
que aqui não estamos falando de um pressentimento, né, ou de uma visão efetivamente do futuro, mas sim uma vaga intuição, né, do futuro, que é um tipo também de efeito inteligente. Os proféticos, né, que já tem já um pouco mais ampliado aí, podendo receber aí revelações de ocorrências futuras, sempre com um objetivo instrutivo, ou seja, não há nenhuma revelação permitida por Deus para a humanidade que não tenha um fim instrutivo. Há ali alguma, digamos, informação extremamente relevante para o bem da humanidade. Os de efeitos inteligentes dos sonâmbulos, né, aqueles que estão dormindo, mas que naquele transe, digamos, sonambúlico, né, são assistidos pelos espíritos. Então acontece muito, às vezes a pessoa está dormindo, mas de repente a pessoa começa a falar, né, como se estivesse falando com alguém. Basicamente é justamente um tipo de mediunidade ali, em que o espírito é que está conversando com outro espírito no plano espiritual. Porém, através dessa mediunidade, ele se revela também através do corpo, utilizando, né, a sua fala do corpo físico, ou com, digamos assim, com gestos, né, através do corpo físico, como se estivesse em vigília, mas na verdade não está. Os estáticos, né, que recebem as revelações dos espíritos em estado de êxtase. Então, justamente quando a pessoa está totalmente tomada por uma emoção extrema, né, aquele estado de êxtase, né, e ali ela então recebe justamente uma revelação dos espíritos, ou seja, é também um tipo de mediunidade de efeito inteligente. Os pintores ou desenhistas, esses são muito interessantes, que são aqueles que recebem o espírito dos pintores e dos artistas e desenhistas e passam então a sua arte para um quadro em branco. Né? Há alguns casos em alguns centros espíritas que fazem até eventos, né, com esses médiums, em que grandes artistas, né, da pintura muito conhecidos na humanidade e outros não tão conhecidos, mas que têm digamos, um talento impressionante, assim, literalmente na sua frente fazem os quadros deles e assinam com o mesmo nome que tinham aqui quando estavam encarnados, né? E é um trabalho realmente muito bonito. Esses quadros depois são colocados à venda para poder arrecadar dinheiro, né, para a manutenção do centro espírita. E o que eu acho mais bonito desse trabalho desses médiums, né, e dos espíritos que auxiliam, e também dos centros espíritas que promovem esses eventos, está no fato de democratizar, né, a arte. Porque muitas pessoas que sempre sonharam em ter, por exemplo, um quadro de um Renoir, enfim, de um outro grande pintor na sua residência que não tinham condições, ali podem ter, né? Então, assim, são quadros lindos, pode-se ver certamente a testar, né, a autenticidade do autor, né, pela sua obra ali. Então há também essa prova da existência dos espíritos desencarnados, né, que porquanto como que poderia apenas um médium encarnado saber todos os estilos diferentes de cada um dos pintores que se encontram na espiritualidade, né? Porque né, nesses trabalhos não são somente um tipo de quadro, né, ou de um autor, são vários, né, e cada um é diferente um do outro, né, em termos de estilo de pintura. Então é um trabalho muito bom. Tem os também de efeitos musicais, que executam, compõem e escrevem músicas. Né, e aqui também há algo muito interessante que nós vamos observar, que muitos artistas relatam que às vezes não estavam com inspiração para compor uma música,
ou para tocar. E aí, de repente, né, ali veio uma inspiração. Se não dos espíritos também que colaboram, né, no trabalho e que intuem esses espíritos. Mas então, como que se operacionaliza, né, a mediunidade? Como é que se dá o processo mediúnico? Isso é importante que a gente saiba. Vamos tomar aqui um exemplo da psicografia, né, em que o médium ele escreve o que o espírito quer transmitir para ele, a mensagem que ele quer que transmita aos encarnados. Bom, funciona da seguinte forma, tá? Uma forma aqui assim, simplificada, mas basicamente é assim que se dá o processo. O espírito desencarnado, ele tem lá o seu perispírito, né, que forma ali, dá uma forma, né, humanoide, digamos assim, e ele expande esse perispírito, né, que seria essa volta azul em torno ali do espírito desencarnado. O médium que está encarnado, ele também tem um perispírito. E ele também realiza justamente a mesma coisa. O perispírito do médium se expande. E aí o que acontece? Cria-se então uma zona atmosférica fluídica perispiritual comum entre o médium que está encarnado e o espírito desencarnado. E é aí exatamente aonde o espírito desencarnado consegue transmitir a sua informação. Ou seja, o espírito que está desencarnado, ele está digamos, numa zona material muito quintessenciada, ou seja, a matéria do plano espiritual ela é muito rarefeita, ela é muito menos densa. Quando se dá que o médium ele amplifica o seu perispírito, criando então essa zona material mais sutil entre o plano espiritual, o plano material denso e o plano espiritual menos denso, ele cria uma espécie de conexão, ou seja, um fluido não muito denso, não muito, digamos assim, menos denso. Então, ele permitindo o quê? Com que a informação que sai do espírito desencarnado chegue até o órgão, digamos assim, material do espírito que está encarnado, né? Então, aqui nós vamos pegar novamente aquela classificação dos médiuns e vamos pegar aqui, então, por exemplo, dois exemplos, né? Um de efeito inteligente e um de efeito físico. Então, do efeito inteligente, nós vamos pegar o tipo do fenômeno de cura, né? Da mediunidade de cura, do efeito inteligente. E vamos pegar de efeitos físicos, a mediunidade motor, né? Ou seja, a motora, ou seja, aquela de movimentação de objetos. E vamos transportá-las, então, para justamente aquele quadro, né, que nós mostramos agora sobre como que se dá o processo mediúnico entre o médium e o espírito desencarnado. Basicamente, funciona da mesma forma, é muito semelhante. Então, você tem ali o espírito desencarnado, que ele amplifica, né, o seu perispírito. O médium encarnado, a pessoa, o ser humano, né, ele também amplifica ali através do seu perispírito, cria zona fluídico perispiritual comum, ou seja, é como se fosse uma massa de matéria comum entre o plano material e o menos material. E aí o espírito desencarnado ele dá um input nessa matéria, transformando essa matéria, digamos, a grosso modo, né, no remédio, vamos dizer assim. Ele manipula aqueles fluidos de uma certa forma que transforma aquela matéria material densa em menos material em algo comum, transformando num remédio que ele injeta, ele manda, né? Ele plasma lá no doente, possibilitando então a cura. Então, basicamente, dessa forma se dá a mediunidade de cura. O mesmo acontece com a mediunidade de efeitos físicos da movimentação de objetos. É basicamente o mesmo princípio, né? Então, dessa zona material comum, né, dessa atmosfera fluídico-perispiritual comum, o espírito desencarnado ele pega essa matéria e ele lança no objeto. É como se ele estivesse pegando vamos dizer assim, um cano, né,
Nesse cano tem um jato de água muito intenso, muito forte, e que ele vai jogando nesse objeto, né, e movendo ele para onde ele quer. A diferença é que quando se joga esse jato de matéria, né, oriunda do fenômeno espiritual, ele está preenchendo os espaços ali intermoleculares, vamos supor aqui no caso, o exemplo aqui nosso da mesa, né, fazendo com que ela então consiga fazer esse efeito de levitar, né, de volitar no ar. Basicamente é assim que ocorre, né, o fenômeno. E aqui então vem os tipos, né, também de médiums, né? Nós temos uma relação muito extensa aqui que nós vamos ver de uma forma um pouco mais rápida, né? Então nós temos ali então os médiums sensitivos, os médiums naturais ou inconscientes e os médiums facultativos ou voluntários. Né? Os médiums sensitivos são basicamente aqueles que sentem a presença dos espíritos. Né? Então, por exemplo, a pessoa ela entra numa casa que ela nunca esteve antes. Né? O encarnado entra ali e é um médium sensitivo. De repente se sente estranho, ou triste, ou muito alegre, né? Ou seja, modifica o seu estado íntimo. Por quê? É sensitivo, ou seja, ele consegue captar as impressões deixadas naquele ambiente por outros espíritos, desencarnados ou encarnados que ali estiveram. Né? Assim como já foi falado, né? Ele também tem essa possibilidade de distinguir a qualidade dos espíritos que ali se encontram. De repente, que naquele local, naquela casa onde ele entrou ou ela entrou, havia ali uma reunião de espíritos menos evoluídos. Então, sente a presença desses espíritos ali. Né? Ou, se o contrário ocorrer, também, espíritos evoluídos vai sentir a presença de bons espíritos. Basicamente, são os médiums sensitivos. Já os médiums naturais ou inconscientes são aqueles que, basicamente, o fenômeno mediúnico se dá sem eles terem noção de que esteja acontecendo. Muitos, às vezes, nem sabem o que aconteceu. E não há um prazo específico determinado para que aconteça. Ou seja, não é, por exemplo, a cada segunda-feira, ou todo dia 30, ou todo mês de maio do ano. Não. Né? Acontece de acordo com o que é permitido pela espiritualidade naquele momento. Né? A esses médiuns é muito importante que haja justamente essa educação dessa mediunidade para que eles saibam, né, justamente o momento adequado ou não para que o fenômeno se dê. Né? Ou se dê num momento não adequado, que o possa fazer da melhor forma possível. Né? E depois nós temos o quê? Os médiuns, então, facultativos ou voluntários. Ou seja, aqueles tipos de médium que podem até mesmo provocar, né, o fenômeno mediúnico, como uma evocação, por exemplo. Eles têm essa maior facilidade para que se dê o fenômeno quando eles querem, porém não é uma constante. Né? Até mesmo que nós vamos ver que, e já foi dito, né, que o telefone toca de lá para cá, ou seja, da espiritualidade que, para os encarnados, verifica-se então a necessidade da transmissão de uma informação e é autorizado por Deus para que isso aconteça. Então, eles têm uma certa facilidade em, vamos dizer assim, abrir as portas, né? Permitir que o processo mediúnico se dê. Porém, não lhes cabe totalmente a concretização dessa mediunidade. Né?
Depois aqui, olha, nós temos então os médiuns escreventes mecânicos, né? O que seriam os médiuns mecânicos? Aqueles que, vamos dizer assim, no caso da mediunidade por psicografia, né? Então eles tomam o impulso de escrever e escrevem, né? Eles não têm consciência do que estão escrevendo, porque é como se o espírito, ele próprio, né, se apossasse da mão do médium e passasse então a redigir ali a comunicação, ou seja, é o próprio espírito que está usando a mão do próprio médium. O médium ele até está bem separado, né, ali do seu corpo físico, não totalmente, claro, porque senão ele se encontraria desencarnado, não é o caso. Ele está parcialmente fora, né, do seu corpo, em que o espírito desencarnado está muito mais presente a um ponto tal em que ele efetivamente comanda a mão do médium, né? Praticamente, não é 100%, mas é praticamente. E são muito raros, né? Nesse caso aqui a gente só pode citar, de repente, Chico Xavier no máximo, né? Depois nós temos os médiums semimecânicos, aquele que a mão move involuntariamente, mas ele tem instantaneamente a consciência das palavras ou das frases à medida que o escrevem. Ou seja, ele tenta, por exemplo, se o médium tentar mover a sua mão para um outro, digamos, em direção contrária ao que o espírito está ali fazendo, ele provavelmente não vai conseguir. Mas ele tem consciência do que está acontecendo. Né? É como se o outro ele estivesse de olhos fechados. Né? O mecânico basicamente está com olhos fechados, vamos dizer assim. Então ele não sabe o que está sendo escrito ali. Já os semimecânicos não, é como se ele estivesse de olhos abertos, ou seja, ele não tem ali o controle da mão, mas ele está vendo o que está sendo escrito, né? Ele participa um pouco mais ativamente ali, pelo menos no conhecimento do que está sendo transmitindo em loco, né? Naquele momento. O médium intuitivo, né? É aquele que se comunica pelo pensamento, como o próprio nome diz, já pela intuição, né? É algo muito mais sutil, né? Do que os dois casos citados acima, que é mais ostensivo. Né? Os médiums polígrafos, né, são aqueles que estão aptos a modificar a escrita de acordo com o espírito comunicante. Então, por exemplo, vem numa lista de 5 espíritos que se, digamos assim, um exemplo, né, fictício, que esse médium vem a receber numa sessão. Então, o primeiro, ele tem um tipo de escrita. Então, uma letra, uma caligrafia muito bem feita, provavelmente de um espírito mais educado. Então, ele vai reproduzir ali com perfeição aquela caligrafia daquele espírito. Mas aí, quando aquele espírito termina a sua comunicação e outro espírito vem, vamos supor que seja já de um espírito que não teve a oportunidade da educação das letras. Então, tem ali digamos, a sua escrita, a sua caligrafia muito ruim. Né? Então ele vai também escrever justamente conforme esse espírito tem de conhecimento. Né? Ele consegue, digamos assim, justamente reproduzir com mais exatidão o que aquele espírito, a característica, né, no tocante à transmissão daquela informação que ele possa fazer. Né? Isso no caso da mediunidade de psicografia, que há a escrita. Mas se fosse, por exemplo, um médium de psicofonia, funcionaria algo semelhante. Ou seja, ele falaria, né, de uma forma de acordo com o espírito mais evoluído e de outra com o menos evoluído. Os médiums poliglotas são aqueles que falam em diversas línguas estrangeiras sem nunca ter estudado elas na presente encarnação. Então, um espírito, por exemplo, de um povo antigo ou de uma outra nação, de uma outra língua, ele vai reproduzir a comunicação naquela língua falada, né, ou escrita. E não só de um país, mas de diversos outros países.
Depois nós temos os médiums iletrados, né, mais raros do que os precedentes, a maior dificuldade material a vencer. Então, ou seja, às vezes o médium, ele, vamos dizer que ele não teve muita educação, né, no sentido aqui dos conhecimentos, né, da escola mesmo, efetivamente falando. Esses, se eles não tiveram em encarnações passadas, né, esse conhecimento também, eles têm mais dificuldades, porque o que vai acontecer? O espírito ele vai passar uma comunicação a qual o médium não tem aquele conhecimento. Então, como é que ele vai interpretar? Como é que ele vai transmitir aquele conhecimento se ele também não tem em si próprio? Então, cria-se ali uma dificuldade, né? Até mesmo o próprio nosso querido médium Francisco Cândido Xavier trouxe um exemplo, né? De que quando certa vez um espírito queria passar através dele, né, um conhecimento a respeito de outros mundos e conceitos referentes aí a essa questão, né, da física e de outros planetas e tudo mais, e que Chico Xavier estava tendo muita dificuldade porque ele não tinha aqueles conhecimentos, né? Então, que o espírito veio até ele e falou, não, tudo bem e tal, e aí não passou mais aquele conhecimento. Então, tá aí um exemplo, né, nesse caso aqui. Depois, então, nós temos aí o desenvolvimento das faculdades, né, desses médiuns. E aqui, então, por exemplo, com relação aos médiuns novatos, o próprio nome já diz, né, são médiuns iniciantes no exercício da experiência da mediunidade com Jesus. Então, como iniciantes, como novatos, é normal que tenha as dificuldades, os percalços, né? Mas o importante é persistir, né? Até mesmo porque uma árvore grande e frondosa, ela só existe por quê? Porque antes uma semente existiu. Então, independente se é um novato, não tem problema. O importante é continuar. Os médiuns improdutivos, né? Quais são eles? Aqueles médiums que eles até têm já uma certa aptidão pelo estudo e também uma certa experiência, mas eles não aplicam a vontade no trabalho, ou seja, na ampliação dessa experiência. Eles têm um pouco de experiência, mas não uma grande grama de experiência, ou seja, então falta para eles o que? Justamente produzir, né? Por isso são improdutivos, né? E são assim por sua vontade própria, né? O que é uma pena. Médiuns feitos ou formados, né? Aqueles que na atual encarnação já apresentam, né, já uma aptidão e uma certa experiência, né? Aí pergunta assim, da onde veio? Da própria encarnação atual? Não. Só pode ter vindo o quê? De encarnações pregressas. E que, nessa atual, vieram também com essa incumbência de continuar o trabalho que estavam fazendo em encarnações anteriores. Né? Por isso aí de médiuns feitos ou formados. Médiuns lacônicos, ora, aqueles que assim, possibilitam que os espíritos se comuniquem, mas são muito breves nas suas comunicações, né? Eles restringem muito a comunicação, passando apenas comunicações curtas, rápidas, né? Sem muita profundidade. Lembrando sempre aqui, né, novamente, que nós estamos dando uma pincelada em cada caso, porque deixando, né, para os amigos aqui que caso tenham alguma dúvida ou que esse breve conhecimento não seja completo, que por favor procurem, né, um conhecimento complementar que seja mais agregador nas obras aí da codificação, do livro dos médiuns e muitas outras obras sobre essas questões aqui apresentadas, tá bom? Continuando então, médiuns explícitos, né? As comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se podem esperar de um escritor consumado, né? Ou seja, está bem claro ali que aquela comunicação ela é verídica, ela é justamente
de grandes aí escritores, né, de grandes pensadores, e que hoje se estão no plano espiritual, que agora passam então as informações aqui para nós no plano material. Médiuns experimentados, né, como o próprio nome já diz também, experimentados, ou seja, são experientes, né, tem uma experiência ali no trato da mediunidade. Já sabem o molejo, né, os truques ali, as melhores maneiras, né, enfim, de estudar e de se concentrar e de deixar fluir o trato mediúnico, da importância da caridade, né, enfim. Então eles já são mais experimentados. Médiuns maleáveis, né? Médiuns maleáveis são aqueles que permitem aí diversos gêneros de comunicações. Então, por exemplo, um médium que permite a comunicação da psicofonia pela escrita, ou psicofonia pela fala, e tantas outras, né, tipos de mediunidade. E são médiums também que se prestam também a diversos outros espíritos, né? Não são médiums, digamos, que só recebem um único espírito, né? E aí depois nós temos o antítese dos maleáveis, que são os médiums exclusivos. Ou seja, aquele que só recebe o mesmo espírito, ou de preferência o mesmo espírito. Por quê? Porque a sua capacidade ela se restringe mais a um ou poucos espíritos, né? Então são mais exclusivos, são mais limitados. Os médios para evocação, e por fim aqui os médiums para ditados espontâneos, né? Que são muitas vezes aqueles que, às vezes num grupo de oração, né, estão ali fazendo uma oração e de repente um espírito ali se manifesta através deles, né, passando ali um ditado espontâneo para aquele momento, né, muito pautado ali na inspiração do momento, né, e tudo mais. Vamos continuar aqui, né, agora com relação ao gênero e à particularidade das comunicações. Temos ali os médiums versejadores, que são aqueles que têm muita facilidade na transmissão de comunicações dos espíritos que foram grandes poetas, por exemplo, né? Então eles têm uma facilidade muito grande em trazer os versos desses poetas, né? Muito embora nós temos também aqui os médiuns poéticos, né? Que eu diria aqui que são praticamente co-irmãos ali, né? Eles têm alguma diferença, né? Mas que são muito próximos ali. Temos os médiuns positivos, né? O que seriam os médiuns positivos, né? Serão aqueles mais médiuns seguros das informações que passam, né? Ou seja, são médiuns que eles estão tão ligados ali no bem, no exercício da caridade, na tentativa do cumprimento das leis de Deus, que fazem com que o seu patamar vibracional se eleve tanto, né, aos bons espíritos, em que essas comunicações elas acabam, digamos, sendo mais nítidas, mais precisas, né? Ou seja, a informação que o espírito superior tentou passar ali através desse médium, ela foi, digamos, de uma escala de 0 a 100, ela foi, sei lá, 95% de exatidão ou 99% de exatidão, né? Ou seja, há uma precisão muito grande. Então, esses são os médiums positivos. Nós temos ali também os médiums literários, né? Basicamente, aqueles que transmitem, né, as obras literárias, né, de espíritos ligados a essa área. Então eles têm uma facilidade muito grande, né, em se possibilitar isso. Os médiums incorretos, né, são basicamente aqueles que, claro, executam o trabalho, porém a sua humanidade ela acaba atrapalhando no conhecimento que está sendo transmitido. Então vamos supor que há um médium ali
sobrecarregado de repetições no que escreve, no que fala, termos impróprios que não combinam, né? Ele acaba miscuindo, ou seja, ele acaba misturando na comunicação que o espírito desencarnado está tentando passar para ele. Então acaba, vamos dizer assim, contaminando a comunicação e sendo ali, fazendo, né, com que essa comunicação esteja não 100% de acordo com o que o espírito desencarnado queria passar, né? Nós temos então depois aqui os médiuns historiadores, né, que têm essa facilidade em transmitir ali as histórias narradas pelos espíritos ligados a essa área. Os médiuns científicos que, enfim, basicamente funcionam da mesma forma, né? São médiuns ligados à área científica, seja na encarnação passada ou na atual, e que trazem consigo, né, aqui enquanto encarnados, esse bojo de conhecimentos e que permitem então que os espíritos justamente desencarnados, também ligados às ciências, tenham maior facilidade. Por quê? Porque eles vão encontrar nesse médium justamente essa matriz, né, de conhecimentos. É como se houvesse um encontro de afins e nisso faça-se que haja então essa facilidade na transmissão do conhecimento, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Uma pessoa que gosta de um determinado grupo musical ou de um determinado estilo de música. Vamos dizer aqui um exemplo, né? A música clássica. Se uma pessoa encontra uma outra pessoa que também conhece de música clássica, haverá uma facilidade de entendimento entre ambos, porque ambos têm esse conhecimento em si. Né? Então, basicamente, se dá exatamente nessa questão, nessa relação de tipos de médiums, né? E a facilidade com que eles vão ter ou não de receber essas comunicações, justamente por causa disso, né? Ambos ali meio que são do mesmo ramo, gostam das mesmas coisas, então isso facilita, né? Médiuns receitistas, né? São aqueles médiuns que têm uma facilidade grande em receber espíritos que transmitem através deles receitas, receituários, né? Às pessoas que necessitam, né, de um remédio. Então, basicamente, esses médiuns conseguem ali, como foi o caso do Chico Xavier, que recebia muito o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, em que ele atendia as pessoas necessitadas que não podiam pagar um médico, ele receitava, né, remédios que eram transmitidos, claro, pelo espírito de Bezerra de Menezes, que foi um médico quando ele esteve encarnado, lembrando-se disso, né? E que o Chico Xavier, então, tinha essa facilidade aí também. Médiuns religiosos, né? Mesmo princípio. Aqueles médiuns que tiveram, aí, através das encarnações, muito ligados a essa questão da religiosidade, que passam a ter mais facilidade nesse trato, juntamente com os espíritos também desencarnados ligados à questão da religião. Médiuns filósofos e moralistas, o mesmo princípio. E, por fim, os médiuns de comunicações triviais e obscenas, né? Ou seja, assim como há pessoas de bem, há também as pessoas que ainda estão a caminho de, né? E então há os médiuns, sim, que são assim triviais, obscenos e que têm essa facilidade de receber comunicações de espíritos da mesma categoria de uma facilidade grande, né? Isso ocorre também, né? E aqui então depois nós temos segundo as qualidades físicas do médium, né? Então os médiums calmos são aqueles que escrevem com tranquilidade e até mesmo, né, independente do tipo do espírito que está se comunicando, mesmo que seja um espírito trevoso, né, esse médium ele consegue escrever com calma, sem agitação, ou seja, por quê? Porque ele tem a capacidade de conter o espírito desencarnado, né, que porventura seja de menor grau evolutivo, a ponto de
permitir que sim, haja a transmissão do pensamento, mas só que sem que seja de uma forma agitada, grosseira, não somente no sentido físico, né, não permitindo, por exemplo, que o espírito queira bater na mesa, queira bater em algum outro encarnado que esteja ali na sessão mediúnica, ou falar algum palavrão, né? Então, esse médium ele contém, né, tanto fisicamente quanto moralmente, esse espírito, né? Então, ele é calmo, né? Ele transmite a comunicação ali de uma forma natural. Tem os médiums velozes, né, que são aqueles que eles conseguem, né, transmitir a informação quase que praticamente da mesma forma com que um espírito consegue transmitir a informação. O que não é muito comum, porque como o plano espiritual ele é a matéria, ele é mais quintessenciada, ou seja, a matéria ela é mais sutil, ela é mais tênue do que é aqui no plano material denso, né? Em que a aglutinação dos átomos e das moléculas ela é muito mais, digamos, densa, né? O que acontece? Os espíritos desencarnados eles conseguem se comunicar de uma forma extremamente mais rápida, né? Tanto que, se nós pudéssemos colocar num eixo de tempo, né, como se o plano espiritual estivesse à frente do plano material no sentido de tempo, né? Ou seja, eles estão muito à frente de nós aqui encarnados, né, no plano material. E quando eles precisam passar alguma informação aqui, eu imagino que eles têm que ter um certo cuidado, né, nesse sentido, porque é como se nós estivéssemos tão lentos, né, e eles assim numa velocidade muito maior. E os médiums velozes são aqueles que até conseguem, né, de uma certa forma, transmitir ali o mais rápido possível a informação deles, tentando se alinhar ali à velocidade que os espíritos desencarnados têm, né, que é muito maior, né, do que nós aqui encarnados. Médiuns convulsivos, né, eles ficam num estado tal, né, que ficam praticamente ali se convulsionando, né, então agitados, batendo, né, e transmitindo a comunicação de uma forma ali que como se estivesse ali, digamos, passando mal, né. Esses médiums, enfim, agem dessa forma. E aí um conceito maior na tela, né, que aí cada um pode estudar aí com mais profundidade. Depois aqui, segundo as qualidades morais dos médiuns, né, nós temos os médiuns então imperfeitos, que são os médiuns obsediados. Existe? Claro que existe, com certeza, né? E são médiuns ao mesmo tempo, né? Então, provando que a questão da mediunidade ela não está ligada exclusivamente ao fato de quem as receber, né, aqui no plano material, quando encarnar, né, receber essa mediunidade, não significa consequentemente que são espíritos evoluídos. Não. Você tem médiums que não são evoluídos, né? Mas por que então Deus permitiu que houvesse essa possibilidade a esses encarnados de serem médiums, né? Sendo que são imperfeitos ainda? Para a sua própria melhoria. Ou seja, é a forma com que Deus encontrou, né? Não que encontrou, mas que estabeleceu, né, na sua criação, para que então esses pudessem, né, de uma forma mais clara possível, se melhorarem. Então nós temos ali os médiuns então obsediados, nós temos os fascinados, nós temos os subjugados, os levianos, os indiferentes, os presunçosos, ou seja, temos todas as categorias ali disponíveis, né? Claro que há uma diferença entre cada um deles, né? Que nós podemos aí acompanhar no texto. São diferenças leves, mas que existem, né? E que não é também uma, vamos dizer assim, uma determinante, né? Ou seja, sempre serão assim. Não. Né? Novamente, Deus não fecha o arrependimento, né, aos seus filhos, então esses médiums eles podem se arrepender um dia e podem se melhorar, sim, saindo dessa condição de médiums imperfeitos e se tornando médiums perfeitos, com certeza absoluta. Basta o quê?
Novamente, aptidão através do estudo das leis de Deus e a experiência. Caridade constante aplicada. Mas só que para isso precisa do quê? Da vontade. Então, se são espíritos imperfeitos e aplica-se a vontade, pronto. Eles certamente vão sair dessas condições aí apresentadas na tela. E tem a continuação, né? Olha, nós temos os médiuns orgulhosos, os médiuns suscetíveis, os mercenários, né? Que cobram hein, pela mediunidade, né? Nós temos os médiuns ambiciosos, os médiuns egoístas, os médiuns invejosos. Ou seja, uma relação muito grande, né? Que existe. E aí a gente pensa assim novamente, mas eu tenho que ter uma mediunidade assim ostensiva para poder mostrar se eu sou um médium ambicioso ou não, ou se eu sou um médium orgulhoso ou não. Não necessariamente. Novamente, toda a humanidade, todos os seres humanos, estejam eles no Brasil, na China, na Rússia, no Alasca, na Nigéria, em qualquer lugar, todos os seres humanos têm a mediunidade porque é uma questão inerente, é uma faculdade. É como se fosse um sentido novo. Né? Novo não, mas um sentido do ser humano. Então nós temos lá o olfato, o tato, o paladar, a visão, a audição. A mediunidade é praticamente um sentido do ser humano. A diferença é que no grau evolutivo em que nós estamos, ela ainda não está totalmente conhecida e utilizada pelos seres humanos. Ela não está, vamos dizer assim, em uso porque não se tentou dar uma utilidade ainda, mas que se a humanidade procurar aflorá-la, né, através do estudo e da aplicação na caridade, certamente a humanidade toda vai ter essa mediunidade. Né? Então, preciso ser médium, então, para ser no sentido ostensivo, para poder me considerar em uma dessas categorias? Não. A humanidade toda tem muitas pessoas que são suscetíveis, são egoístas, invejosas, orgulhosas, e tem ali um quinhãozinho de mediunidade. Então, mas novamente, independente disso, é possível sair dessa condição através da boa vontade, da vontade para consigo mesmo, em se melhorar, em fazer a reforma íntima, né? E passar desse patamar para um patamar melhor. Cabe a cada um decidir. E já os bons médiuns? Quais são os bons médiuns? Bom, nós temos vários, né? Nós temos os médiuns sérios, nós temos os médiuns modestos, nós temos os médiuns devotados, nós temos os médiuns seguros. Né? São médiuns o quê? Que já estão num outro patamar, né? Já são mais ali, no mínimo, interessados em conhecer as leis de Deus e em aplicá-las, né? Ao bem do próximo e de si mesmo. E ali cada um, às vezes, acaba, digamos, tendo uma característica um pouco mais comum do que outros. Né? Então, uns são mais sérios, não que não sejam modestos, nem devotados, nem seguros. Não, eles também são modestos, devotados e seguros, mas vamos dizer assim, que dentro da característica básica, eles afloraram mais, né? Ou seja, pela sua própria vontade, se tornaram mais, digamos, reconhecidos pela sua seriedade no trabalho. Basicamente isso. Né? Assim como os modestos, ou devotados, ou seguros, não é que eles são exclusivamente essa categoria. Não. Eles apresentam uma maior definição nessa categoria, mas que também tem um pouco ali, né, também das outras em si próprios. Né? E aqui, então, já caminhando então para digamos assim, um término aí dessa apresentação dos tipos de mediunidade, dos tipos do médium, né? A gente agora entra numa parte mais focada aqui em ilustrações visuais, para a gente ter um pouco mais assim de conhecimento, né? de esclarecimento aí sobre essa questão aí, então, dos médiums, né? E de como que eles funcionam no sentido das suas comunicações, né? Então nós trazemos aí diversos tipos de tecnologias antigas e mais recentes,
em que você pode transmitir uma informação, né? Vamos supor então que o médium seja justamente essa tecnologia. Então vamos supor que o médium fosse ali a máquina de escrever, ou que o médium fosse o tablet, ou que o médium fosse esse software, né, em que a pessoa fala e ele já converte ali tudo e já passa na tela direto o texto, né? Então, o que acontece? Aqui nos exemplos, né, daquilo que nós já falamos lá, com relação aos médiums voluntários, né? Ou seja, o médium voluntário não é aquele que ele consegue, digamos, provocar o fenômeno por sua própria vontade, né? Então, ou seja, precisa o quê? De um espírito ir lá, bater na tecla lá, né? Para a comunicação ser transmitida. Já no médium natural ou inconsciente, já é mais espontâneo. Ou seja, quando o espírito fala, automaticamente a comunicação é transmitida, né? Então, basicamente é como se essa tecnologia, digamos assim, né, fosse mais direta, né? Enquanto a outra não, ela é mais analógica, ou seja, ela precisa de alguém lá bater numa tecla para que a comunicação ocorra, né? Ela é quase que mais física do que a outra, né? Segundo modo de execução, né? Então nós temos ali os tipos de médiums poliglotas, que é aqueles que conseguem se comunicar em diversos idiomas desconhecidos do encarnado, do médium encarnado, e com relação aos médiums polígrafos, né, que são aqueles que mudam de escrita conforme o espírito. Então a diferença ali, né, a máquina é a mesma, né? Podemos perceber ali que o médium é o mesmo. A diferença é que no médium poliglota ele tem digamos, uma característica diferente ali no teclado, né? Ele tem o tal do shift key, ou seja, uma língua diferente ali, uma possibilidade do exercício de uma língua diferente. Já no médium polígrafo, né, ele vai o quê? Ele vai poder modificar a sua caligrafia ou a sua forma ali de transmissão da comunicação de acordo com cada tipo de espírito que está se comunicando, né? Depois, segundo o desenvolvimento da faculdade, nós temos os médiums exclusivos que basicamente recebem apenas um único tipo de espírito, né? Ou um tipo único de comunicação. Então a gente dá o exemplo que ali dessa máquina, né, com a mesma tecla basicamente, né, com poucas teclas. Ou seja, ele só vai transmitir o que está dentro daquela possibilidade. Já nos médiums maleáveis, nós temos já como se fosse uma tecnologia muito mais avançada, né? Ali nós trazemos um exemplo, né, de um capacete experimental que ele consegue captar o pensamento da pessoa e esse pensamento é transferido ali na tela, né? Então, ou seja, é muito mais maleável, porque quando se capta o pensamento, ele pode se captar o pensamento não só de um, mas de todos, né? De todos. Então, por isso o nome maleável, ou seja, ele consegue receber comunicações de espíritos diferentes, sejam eles mais evoluídos, sejam eles menos evoluídos, sejam eles, enfim, de que forma for de pensar, aquele médium vai ter essa possibilidade de dar andamento, né, a esse processo mediúnico. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações, né, os médiums positivos, né, e os médiums incorretos. Os médiums positivos, como a gente vê ali na figura à esquerda, né, também naquela parte da máquina de escrever, em que há as teclas ali moldadas no metal, e conforme a pessoa aperta, ela transcreve ali, ela bate na folha e imprimindo a letra. Percebemos o seguinte, que na figura à esquerda dos médiums positivos, né, tomando por abstração, as teclas são muito bem definidas. Então a comunicação ela vai ficar muito bem definida, ela vai ficar clara, né? Ou seja, de acordo com o que o espírito quis passar a informação é o que vai ser transmitido no papel. Já à direita, na figura direita, na mesma máquina, mas só que diferente, né? Ou seja, um médium incorreto é aquele em que
A parte de metal, onde está escrito, ela está, digamos, meio fora de sintonia, né? Ela está meio mal feita, mal produzida. Então, quando o espírito bate ali na tecla para passar a informação para o papel, ela não vai ficar perfeita, ela não vai ficar nítida, né? Vai ficar ali meio que parece que é a letra, mas não é bem. Então, assim, fica mais difícil, né, de compreensão. Segundo as qualidades físicas, né, nós temos os médiums calmos e os médiums velozes. Então, por exemplo, para quem não conhece a máquina de escrever, dificilmente se conseguia digitar muito rápido nessas máquinas, porque eram teclas físicas, umas às vezes ficavam um pouco longe uma da outra, num degrau um pouco maior que a outra. Então, somente com o tempo é que se adquiria aqui uma rapidez um pouco maior, né? Mas que mesmo aqueles que conseguiram, né, uma certa desenvoltura ali ao teclar nessas máquinas, ainda assim não se compara, por exemplo, às tecnologias atuais, né, que é muito mais fácil você digitar. E aqui tomando novamente por abstração, os médiums calmos, basicamente aqueles que escreviam, né, ali na máquina de escrever, com mais calma, né, com mais devagar, e que passam a informação. E os médiums velozes são aqueles que a tecnologia permitiu, de uma certa forma, né, a digitação tão rápida que a comunicação passa muito mais prontamente, né? Ambos vão passar a comunicação corretamente? Pode ser que sim, a diferença aqui é só a velocidade. Lembrando novamente que esses dois itens que apresentamos na tela de tecnologias são apenas para tomarmos como abstração a própria figura do médium. Então, é como se o médium fosse ali a máquina de escrever, ou como se fosse o médium ali, aquela tecnologia de sensor que projeta um teclado virtual, digamos assim, em que a pessoa consegue digitar como se fosse na luz, né? E aquele sensor consegue identificar ali qual tecla que foi pressionada, digamos, entre aspas, né? E o texto ser escrito. É uma tecnologia extremamente nova. E segundo as qualidades morais do médium. Então nós temos os médiums seguros, né, aqueles que a gente pode com certeza contar com eles, porque são médiums extremamente evangelizados, são médiums extremamente educados na sua mediunidade. Então a sua comunicação, assim, a gente pode ter certeza, né, garantido que ela vai estar de acordo com as leis de Deus, né? Então, como naquele exemplo ali à esquerda, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ou seja, qualquer comunicação que um espírito seguro der, vai ser basicamente sempre isso daí, né? Ou seja, uma mensagem consubstanciada no Cristo, na caridade, nas leis de Deus. Já os médiuns, por exemplo, mercenários, são aqueles o quê? Que eles até guardam a sua mediunidade, né? Então a máquina de escrever está guardada ali, e que eles só vão, digamos assim, permitir usar a sua mediunidade mediante um pagamento, uma remuneração, e aí sim, aí eles, digamos, se colocam disponíveis ali para o espírito desencarnado, para transmitir alguma informação a pedido de um encarnado que pagou, por exemplo. Então, e isso aí é o que difere, né? Um médium seguro de um médium mercenário, por exemplo, né? Em que o médium seguro já não, a sua mediunidade está sempre disponível e jamais ele cobra pela sua mediunidade, jamais. E aqui, claro, né, nesse quesito nós trazemos até uma passagem ali do Evangelho segundo o Espiritismo, no final ali do capítulo 26º, em que traz justamente o quanto não se deve de forma alguma cobrar, né, pelo exercício da mediunidade. Então, meus amigos, nós que estamos aqui nesse exato momento novamente, não é? Qual que é o tipo de mediunidade que nós queremos ter? Que tipo de instrumento, melhor dizendo, nós queremos ser? Nós queremos ser a mediunidade, vamos dizer assim, antiga, né? No sentido de sermos médiums mais incompletos, mais deficientes no exercício da mediunidade, né? Sermos um instrumento
mais arcaico, mais difícil para que com os espíritos desencarnados superiores possam contar conosco? Ou nós queremos ser um médium mais pronto, mais preparado, que possa possibilitar maior facilidade aos espíritos desencarnados para que possam transmitir as suas informações aqui no plano material, né? Qual tipo de instrumento nós queremos ser? Então, essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós, né? E que só cabe a nós decidirmos, né? Acho que está bem claro o que nós precisamos fazer. Cabe a cada um de nós, então, aplicarmos a vontade e realizar. E, para finalizarmos, nós vamos falar um pouco sobre os benfeitores, né? Quem são esses benfeitores? Os benfeitores são os espíritos desencarnados, os nossos espíritos familiares, os espíritos, digamos, mais evoluídos, cuja incumbência lhes foi dada, o trabalho lhes foi dado auxiliar-nos na nossa evolução, né? São mensageiros de Deus que estão entre nós, né? Entre os homens, os encarnados, para ajudar nas provações, nas expiações terrenas, para inspirar bons sentimentos, né? Para orientar em constante diálogo mental conosco, nos intuindo sobre boas obras, para que nós venhamos a conhecer, a estudar. E aqui trazemos um exemplo, né, que está ali no Novo Testamento, do caso de um centurião, né, o Cornélio, que, embora fosse um centurião, ele era um homem caridoso, dotado de elevados dotes morais e bons sentimentos, e que este recebeu justamente a visita de um espírito desencarnado, altamente evoluído, que havia então o convidado para que fosse até Simão Pedro e que pudesse, e que lá, né, ele seria esclarecido sobre as novas verdades trazidas então por Jesus Cristo, né? Então, basicamente, esses benfeitores é esse espírito, né, que se encontra ali na tela, né? Que venha nos auxiliar, que vem nos intuir, que vem nos promover um auxílio, né? Esses são os benfeitores. E como distinguir, né, a informação se é de um benfeitor ou se é de um espírito mau? Então, Allan Kardec ele nos orienta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete a vós discernir. Então, ou seja, quando estivermos em dúvida sobre o pensamento que nos veio, se ele é de um espírito, digamos assim, um espírito bom ou um espírito mau, cabe analisarmos o conteúdo que está sendo transmitido, né? E para concluirmos, né, nos dirigirmos então aqui ao término do estudo de hoje, se nós fomos convidados, né, ou se nós porventura aspiramos ao exercício da mediunidade, nós temos que lembrar o seguinte, né, e fazermos a seguinte pergunta, né? Basta dispormos de um automóvel, ou seja, basta que nós venhamos a adquirir um carro, ou até mesmo ganhar de alguém um carro, né, um automóvel. Basta nós termos a propriedade, então, desse veículo para que nós possamos simplesmente dirigi-lo na rua? Certamente que não, né? Ou, por exemplo, dispormos de um avião, né? Então, comprei um avião. Já posso sair pilotando esse avião? Certamente que não. Por quê? Porque nós vamos precisar, primeiro, estudarmos como utilizar esses meios de transporte. Nós vamos estudar como ligar o carro, como engatar a marcha, o porquê que eu preciso dar a seta, como eu freio, como eu puxo o freio de mão, né? Em que situações eu faço isso ou não. No avião, a mesma coisa. Então, quais a sequência, né, dos botões eu devo pressionar
no painel de controle para que essa aeronave possa decolar, por exemplo, ou se manter em estado de voo nivelado, né? E assim por diante. Então, a mediunidade, né, basicamente é a mesma forma. Nós precisamos o quê? Para podermos, caso nós venhamos a ganhar esse automóvel chamado mediunidade, ou que nós aspiramos por esse avião chamado mediunidade, que nós procuremos a nossa escola, né, de como conduzir essa mediunidade ou como voar com essa mediunidade. E essa nossa escola é o Centro Espírita, né, como nós já dissemos anteriormente. É lá que nós vamos nos auto-iluminar, pelo menos em termos de conhecimento, em que nós vamos estudar sobre o progresso necessário nosso e da humanidade, né? As oportunidades de consolação que nós temos, e a revelação que é a doutrina espírita, né, prometida por Jesus. E principalmente de nós sabermos que mediunidade é tarefa, né? Ou seja, é a aplicação de todo esse conhecimento que nós vamos adquirir lá na escola da mediunidade no centro espírita, né? E darmos a aplicação dessa mediunidade, que é dar de graça o que de graça recebestes, ou seja, fazer o bem, né, ao próximo utilizando esses dotes mediúnicos, né? Porque, novamente, aqui vem a doutrina espírita e nos deixa bem claro que o médium não tem o direito de comercializar o conteúdo que vem dos espíritos, porque o seu trabalho é em conjunto com eles, né? Ou seja, não é um trabalho próprio sozinho dele, né? É um trabalho que vem de outros. Então ele não tem direito de cobrar por algo que não é dele, não é? Então há ali mensagens, né, que já nos relatam que o tempo para cumprir aí os desígnios de Deus ele chegou. Então cabe a nós então darmos prosseguimento a isso, né? Então nós temos aí já um exemplo maior de mediunidade, o maior médium do século XX e até o momento o maior médium também do século XXI. Até agora não houve outro encarnado, né? Pode ser que tenha, que nós não sabemos, não sei, eu acredito que não, né? Mas certamente Chico Xavier é o nosso exemplo maior, que simplesmente, né, tem essa sintonia com os espíritos mais evoluídos, e que nós também podemos ter à medida que nós fizermos a nossa reforma íntima, que nós estudarmos e colocarmos em prática, então, esses conhecimentos através do exercício, né, do ganho da experiência no exercício da mediunidade, né? Então, façamos isso, né, como Chico Xavier o fez, né? E aí, então, poderemos então alcançar aí a verdadeira felicidade que todos nós aspiramos a cada dia. Tá ok? Então, desejamos muita paz para todos. Vamos encerrar aqui, então, com uma breve bibliografia, né, dos livros utilizados. Alguns recados rápidos relativos aí ao material utilizado nessa apresentação, em que as imagens, né, foram todas aí coletadas da internet, consideradas de uso gratuito. Porém, se alguém tiver alguma para indicar que não o seja, por favor, nos encaminhe um e-mail, né, para que nós possamos retirá-los. Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário aqui nessa apresentação, algum erro gramatical, por favor, também nos encaminhe no e-mail. E por fim aqui então a nossa tradicional recomendação dos palestrantes espíritas que estão disponíveis no YouTube. Basta digitar o nome completo lá na pesquisa e com certeza assistir aí as suas palestras, que são muito boas. Pedimos desculpas porventura algum outro palestrante que não esteja aqui nessa relação. Por favor, não nos considere mal. Que foram aqueles que nós conhecemos até o momento, né? Aqueles que nos indicaram até o presente momento. Então, por isso que estão aqui. Mas o que não implica que, de repente, no futuro, nós não venhamos a conhecê-los e incluí-los aqui também nessa relação, tá bom?
Então, vamos fazer uma breve então oração para encerrarmos os estudos de hoje. Queremos então agradecer a Deus do fundo dos nossos corações por mais essa oportunidade e que nos possa permitir, né, podermos, numa outra chance, continuarmos então com o trabalho da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.